Bom, como toda área, né, a mineração de processo tem seus desafios e eles foram elencados, né, no Manifesto de Mineração de Processo, que foi publicado em 2011 pela Força Tarefa de Mineração de Processo, do I3E, e ele elenca 11 desafios, né? Os dois primeiros estão muito relacionados ao desafio de qualidade de dados desses logs de evento, né? Onde existe o entendimento que se entra lixo num processo, né? Você vai ter como resultado provavelmente lixo. Então, existe uma grande preocupação, né, em encontrar, mesclar, limpar dados de evento, né, lidar com logs de eventos complexos e com características diversas, onde nessas situações você tem que lidar com dados de várias fontes, dados incompletos, ruído, comportamento excepcional, logs grandes, diferentes entre si, de várias granularidades, né? E isso tudo traz uma série de desafios. Eu deixei aqui para vocês a sugestão de leitura de dois artigos recentes, né? Esse aqui é que aborda uma ferramenta, né? Sugere uma ferramenta para detecção e reparo de labels de atividades, né, em log de eventos, de forma colaborativa e com interação de profissional, né? Que conhece o domínio do negócio. E o outro artigo tem a ver com a quantificação, né, de privacidade em mineração do processo, né? Então, privacidade, os logs de eventos, eles têm dados que muitas vezes são dados sensíveis e que precisam ter uma análise de privacidade. E o quanto essa privacidade pode impactar na utilidade desse log de eventos, né? E aí esse artigo faz essa abordagem bem bastante interessante. Outro desafio é a criação de benchmarks representativos, né? Mineração do processo é uma tecnologia emergente, né? Onde há várias técnicas e ferramentas sendo desenvolvidas, mas ainda faltam boas análises de casos de uso, né? Para avaliar a qualidade dessas técnicas e ferramentas, tá? Outro desafio é lidar com o conceito de drift, né, que é a questão das mudanças, né, constantes nos processos, né, em tempo de análise. Isso é muito comum nos processos reais e precisam de pesquisas, né, para lidar com esse tipo de situação. Outro desafio é melhorar o viés representacional usado para a descoberta de processo. O viés representacional é o que uma técnica de descoberta que produz um modelo, né, em determinada linguagem pode expressar do comportamento, e esse viés deve ser uma escolha consciente e criteriosa, tá certo? Então, é preciso lidar com esse viés representacional e encontrar soluções, né, adequadas. Outro desafio é balancear os critérios de qualidade, né, como fitness, simplicidade, precisão e generalização, né, os critérios de qualidade que a gente identificou relacionado aos modelos, né, de processo, e balancear esses critérios é um desafio, né? O sétimo desafio elencado é mineração interorganizacional, né? Em geral, a mineração de processo, né? Hoje ela é pensada, né? Estudada para ser realizada dentro de uma organização, mas muitas vezes, né? A gente tem na realidade o relacionamento de várias organizações no mesmo processo, né? Ou mais de uma organização, né, cada um executando parte de um determinado de um processo maior, ou até organização executando o mesmo processo, mas cada uma com sua variante, tá? O oitavo desafio é fornecer suporte operacional, né? Então, a mineração do processo não deve se restringir apenas à análise offline, né? E precisa dar suporte operacional aos processos online, tá?
Um nono desafio é a combinação de mineração de processos com outros tipos de análise, né? Então, combinar técnicas utilizadas em gerenciamento de operações, mineração de dados, análise visual, com as técnicas de mineração de processos. Eu também deixo aqui uma sugestão de leitura também de um keynote que foi apresentado, que faz uma abordagem bem interessante, né, de mineração de dados em dados de processo. Então, faz uma análise interessante aí das áreas de mineração de processo e mineração de dados. Os dois últimos desafios, né, tem a ver com melhorar a usabilidade e compreensibilidade aí para não especialistas, né? Onde é importante, né, traduzir todos esses conhecimentos para que estejam acessíveis, né, através de interfaces amigáveis, onde essas sofisticações relacionadas às técnicas de mineração, elas sejam ocultadas dos usuários lá, não especialistas, né? E também esteja clara a confiabilidade dos resultados, né? Todo esse processo dessas técnicas e ferramentas de mineração de processo. Aqui segue a referência bibliográfica que foi utilizada para construir essa introdução, certo?